Fala pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa aula 5. Essa daqui é doidona, gente. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, deixa aquele curtir maroto aqui pra gente. E também não esquece, nós temos os desafios lá no Instagram, segue no Instagram, Twitter, segue a gente lá no TikTok, Diário do Matemático, Garantia do Sucesso. Bora lá então pro nosso desafio da aula 5. Raiz quadrada da raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 5 elevado a zero mais raiz quadrada de 7. Mas olha aqui, gente, já de cara. Raiz quadrada de 7 eu já sei que é uma raiz quadrada não exata. E esse é o desafio nosso de hoje. Como determinar o valor de uma raiz quadrada não exata? Bora lá, se eu tivesse, por exemplo, uma raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, tranquilinho, a gente sabe que é 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Pô, mas se eu tivesse raiz quadrada de 6, por exemplo, e eu não posso usar a calculadora, eu quero determinar assim na raça, eu sou raçudo, quero determinar na raça o valor aproximado para ela. Lembrando que para esse desafio a gente está usando uma casa decimal de aproximação, que ela vai dar infinitas casas decimais. Beleza, a gente está usando uma casa decimal, mas pô, Thiago, o que vai ser uma casa decimal? É uma casa decimal, um número após a vírgula. E a gente vai fazer aqui a aproximação para uma casa a menos. Pô, Thiago, como que eu vou fazer? Primeiro de tudo, determina quem são as raízes quadradas conhecidas, tanto para menos quanto para mais. Então eu tenho raiz quadrada de 6 para menos. Raiz quadrada de 5 não é um valor conhecido, não assim de cabeça. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é um valor conhecido, assim, tranquilamente. Então determinei o valor menor conhecido e agora eu vou tentar encontrar o valor maior. Assim eu acho o limite inferior ao limite superior. Raiz quadrada de 6. O próximo seria de 7. Não é um valor conhecido assim facilmente. Raiz quadrada de 8 seria o próximo. Também não é. Raiz quadrada de 9 é. Então, raiz quadrada de 9. Então, eu determinei que a raiz quadrada de 6 é algo que está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. E essas são conhecidas. Raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. Raiz quadrada de 9 eu sei que é 3. Ou seja, a raiz quadrada de 6 é alguma coisa que está entre a raiz quadrada de 4 e a de 9. E aí fica mais fácil eu identificar que é algo entre o 2 e o 3. E aqui a gente quer uma casa decimal. Lembrando, um número após a vírgula. Ou seja, vai ser ou 2,1, ou 2,2, ou 2,3, alguma coisa compreendida entre o 2 e o 3. Lembrando, com uma casa decimal. E aí eu vou ter que fazer por tentativa, vai ter que ser no braço mesmo. Vou pensar aqui, vou tentar usar o 2,2 para ver se ele é a aproximação mais próxima realmente da raiz quadrada de 6. Vou tentar aqui o 2,2 vezes 2,2. Lembrando, raiz quadrada é um número vezes o próprio número. Então bora lá, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, 2 vezes... Nossa, quanto 4, né, gente? Quanto 4? 4, 4 e 4, 8, 4. Putz, 484? Calma, gente. Um dígito após a vírgula, um dígito após a vírgula. Contado 2, contabilizo 2 e põe a vírgula. Queria chegar na raiz quadrada de 6. Cheguei em 4,84, então não está muito perto. Vou tentar aumentar essa proposta. Vou fazer aqui embaixo, depois eu apago aqui para a gente ter mais espaço. O 2,2 foi pouco. Vou tentar o 2,4, por exemplo. 2,4 vezes 2,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, beleza, o maisinho. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Vamos ver quanto que isso vai resultar pra gente. 6, 9 mais 8, 17, vai 1, 1 mais 4, 5. Lembrando, não é 576, gente, Um dígito após a vírgula, um dígito após a vírgula. Isso somam dois dígitos e a vírgula. Parece que chegou perto. Então, o 2,4 já é um candidato para a gente a raiz quadrada de 6, que ele chegou bem perto, 5,76. Tentei o 2,4. Vou tentar o 2,5 para ver se ele chega mais perto. Apagador, produção? Bora lá, gente. Vou apagar aqui. Lembrando, por enquanto, o nosso maior candidato é o 2,4. Ele chegou bem perto, 5,76. Quase raiz de 6. Vou tentar o 2,5. Então, 2,5 vezes... Olha que 5 bonito que eu fiz, gente. Vezes o 2,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Mais
2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Somando esses carinhas. Lembrando, gente, quem se sentir mais confortável em colocar o zero aqui, a gosto do cliente. Então, 5, 2, 6. Um dígito após a vírgula na parte superior, mais um na inferior. 1 e 1, 2, conto 2 e coloco a vírgula. Quando eu usei o 2,5, passou, deu 6,25. A gente queria chegar na raiz de 6. Então a gente está calculando agora a aproximação para menos. Conseguimos chegar que é o 2,4. Ou seja, mediante essas tentativas, a raiz quadrada, deixa eu apagar aqui a nossa tentativa que não deu certo, a raiz quadrada de 6 aproximadamente 2,4. Pô, Thiago, por que aproximadamente? Se for lá e fizer na calculadora, você vê que vai dar 2,4 e mais uma pancadona de dígitos. Aqui eu estou aproximando para uma casa decimal. Então a sacada aqui é tentar descobrir o valor aproximado para uma casa a menos, ou seja, aproximação para menos, com uma casa decimal, de uma raiz não exata. Essa era a sacada. Bora lá, vamos ver no que isso ajuda a gente no nosso desafio. Então, vamos apagar, já descobrimos aqui como calcular uma raiz não exata. Bora lá. Então, primeiro, olha aqui já de cara, gente, uma raiz dupla. Tem uma raiz dupla? Lembrando, raiz, gente, é do coração, de dentro para fora. Então, bora lá, vou resolver de dentro para fora. Raiz quadrada de 16. Se eu fizer a raiz quadrada de 16, dá 4. Tinha uma outra raiz lá fora, vou só abaixar. Então, resolvi a primeira raiz quadrada. E olha dentro dessa outra raiz, olha que doideira, tinha uma expressão lá dentro. Bora resolver essa expressão, ó. 3 ao quadrado, 9, que é 3 vezes 3. Nossa, é super comum colocar 6, gente. Às vezes na hora da pressa, 3 vezes 2, 6. Cuidado, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 5 elevado a 0. Ah, Thiago, é 5. Cuidado também, gente. Todo número elevado a 0, 1. Beleza. E aí, a raiz quadrada estava com todo mundo. Vou colocar a raiz quadrada aqui com todo mundo. Olha que raizona. Mais a raiz quadrada de 7. Beleza, vamos ver no que isso vai ajudando a gente. Raiz quadrada de 4, facinho, 2. Dá para resolver tranquilamente. Mais, agora esse carinha. Dentro da raiz, eu tinha uma expressãozinha. Eu vou resolver essa expressão. 9 menos 4. Ó, se eu fizer 9 menos 4, 5. 5 mais 1, 6. Então, raiz quadrada de 6. Mais a raiz quadrada de 7. Pô, Thiago, agora tá fácil. Ó. Vou até repetir. Raiz quadrada de 6, a gente está fazendo uma aproximação para menos. E aí, como que eu determino isso? Vou até fazer um rascunho aqui pra gente. Ó. Isso aqui é um rascunho. Raiz quadrada de 6, só relembrando. A gente até fez, mas relembrando. Procura os extremos, as raízes quadradas que estão mais próximas, que são as conhecidas. Então vou procurar a raiz quadrada inferior, ou seja, a menor conhecida. Raiz quadrada de 6. Anterior, raiz quadrada de 5. Não tem exato. Anterior, raiz quadrada de 4. Essa tem exata. Posterior, raiz quadrada de 7. Não é conhecida. De 8 também não é, mas a raiz quadrada de 9 sim. E aí eu consigo determinar que é algo entre o valor da raiz quadrada de 4, que é 2, e o valor da raiz quadrada de 9, que é 3. E como a gente está trabalhando com uma casa decimal, ou seja, um dígito após a vírgula, eu sei que vai ser alguma coisa entre esses dois caras. 2,1, 2,2, 2,3, alguma coisa aqui no meio. E a gente já tinha feito que a raiz quadrada de 6 tinha dado uma aproximação para a gente de 2,4. Vamos ter certeza aqui. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Mais 2 vezes 4, 8. Apaguei umzinho lá para não confundir. 2 vezes 2, 4. 6, 9 mais 8, 17, vai 1. 4 mais 1, 5. 2 dígitos após a vírgula, conto 2 números e coloco a vírgula. E a gente tinha feito, se eu usasse o 2,5, ia passar. Então eu já sei que a aproximação da raiz quadrada de 6 é o 2,4, que chegou bem pertinho. Se eu usar o 2,5, já vai passar. Vou anotar essa informação aqui, ó. Raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,4. Beleza. Fiz aqui a primeira parte, que eu queria determinar o valor da raiz quadrada de 6. Bora determinar o valor da raiz quadrada de 7. Mesmo esquema. Determina quem é a raiz quadrada inferior conhecida, ou seja, a que vem antes, e a superior.
Antes da raiz quadrada de 7, viria de 6, que não é conhecida, na verdade até é, mas não é exata, é conhecida agora, que a gente já fez. A de 5 não, a raiz quadrada de 4, que vale 2. A superior, de 7, depois vem a raiz quadrada de 8, não é conhecida. A de 9, sim, é o mesmo esquema. Raiz quadrada de 9, 3. E aí eu sei que é alguma coisa entre o 2 e o 3. 2,1, 2,2, 2,8, 2,9, alguma coisa ali no meio. E aí eu vou fazendo tentativas, alguma tentativa com um dígito após a vírgula, porque a gente está fazendo aproximação para uma casa decimal. Bora lá. Se a gente tentou a raiz quadrada de 6 deu 2,4, a de 7 vai dar um pouquinho a mais. Vou tentar aqui, por exemplo, o 2,6. Vamos ver o que acontece. 2,6 vezes 2,6. 6 vezes 6, 36 vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3 que subiu, 15. Mais. Deixa eu apagar esse 3 para não confundir. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vou somar 6. 5 mais 2, 7. 1 mais 5, 6. 2 dígitos após a vírgula, conto 2 e coloco a vírgula. Beleza, 2,6, quando eu tentei, deu 6,76. Vou tentar o 2,7 para ver se chega mais perto. Bora lá, então vou até colocar aqui que a primeira candidata que eu tenho é o 2,6, que deu 6,76. Lembrando, estou querendo aproximação para menos. Vou ver se o 2,7 chega mais próximo. 2,7 vezes 2,7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. Mais, deixa eu apagar aqui o carinha. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E vou somar isso aqui. 9. 8 mais 4, 12. Vai 1. 1, 2 mais 5, 7. 2 dígitos após a vírgula, conto 2 dígitos e coloco a vírgula. Ó, quando eu usei o 2,7 passou. A gente queria chegar perto do 7 e a gente teve 7,9. Como nós estamos fazendo aproximação para menos, eu achei aqui que a raiz quadrada de 7... Opa, deixa eu melhorar essa raiz que ficou feia, né, gente? Raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,6, já que 2,7 passou. Olha que trabalho, mas olha que lindo, gente. Ó, fala a verdade, isso é uma belezura isso aqui. Bora lá. Determinadas essas aproximações, eu já consigo calcular aqui o valor da nossa expressão. O 2 eu já havia resolvido, mais raiz quadrada de 6. A aproximação nossa, 2,4. 2,4, que foi a aproximação nossa da raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 7. A aproximação, 2,6. E olha que belezura agora, gente. Só fazer a soma. Lembrando, aqui 2 inteiros eu posso colocar 2,0, que é uma parte decimal zerada. Mais o 2,4, vírgula embaixo de vírgula, para ficar assim organizadinho, bonitinho. E vou somar esses carinhas. 0 mais 4 mais 6, 10. Vai 1. 2, 4, 6 mais 1, 7. E vírgula embaixo de vírgula. Isso deu 7,0. E 7,0, gente, mesma coisa que 7 inteiros. E aí, fizemos as aproximações, resolvemos a raiz dupla, aproximamos as duas raízes aqui para um decimal, que a gente aproximou para menos, e aí obtivemos 7. 7, alternativa de... Ai, meu Deus do céu, essa deu trabalho. Mas deu para compreender, gente? Deu para pegar aí? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. Valeu, pessoal!